Bem-vindos. Chegamos ao quarto e último encontro do módulo 4, do Lab Fora, modos críticos de fazer autobiográfico, facilitado a todos pelo pesquisador Lucas Alberto Miranda, com as nossas intérpretes de Libras, Ana e Cláudia. O Lab Fora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura de edital de seleção de projetos, número 017/2021, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Como de praxe, vou estar no chat para qualquer dúvidas e problemas técnicos e o Lucas assume aqui. É isso. Bom último encontro pra gente. Boa noite, gente. A gente está com... tive um problema, o microfone do computador não está funcionando, então eu entrei pelo celular. Então, se tiver algum eco acontecendo, alguma coisa, vocês podem falar, mas acho que está dando tudo certo. Ibe e Ana me parecem estar... tá tudo ok. Pois bem, hoje é o nosso último encontro e eu combinei com Lucy da gente talvez falar um pouco. Lucy tem pesquisado bastante sobre a questão da autobiografia numa perspectiva transcentrada e defendeu o TCC e estava revisitando isso durante essa semana, pelo que eu entendi também. Essa semana foi muito caótica e a gente combinou que talvez ela possa trazer alguns comentários, expor um pouco a pesquisa, mas também a gente comentou bem por alto. Então, Lucy, como você preferir, eu decidi não trazer dessa vez um PowerPoint com tudo muito bem estruturado. Não foi necessariamente uma decisão consciente, foi só porque estava tudo muito confuso essa semana. E tem algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente falar sobre a questão dos espelhos iconofóbicos, mas são coisas curtas. Tem um material de 1 minuto que eu queria mostrar, que faz parte de um documentário da Bia Lessa, que ficou exposto no Sesc Paulista no ano passado. Se chama Cartas ao Mundo. E um trecho bem curto de um documentário sobre o Deligny, que fala um pouco sobre uma forma de produção de imagem que passe por um outro registro que não seja a questão necessariamente do ícone. Enfim, para a gente chegar no nosso tópico de hoje, que seriam os espelhos iconofóbicos, a última proposição crítica de pensamento sobre o autobiográfico. E os espelhos iconofóbicos são uma derivação de um pensamento que o Davi Copenau expõe na Queda do Céu, para falar sobre um modo de relação com a imagem nos Yanomamis que não passa pela relação icônica, que não atravessa necessariamente a noção de ícone. Enfim, só um resumo. Acho que a gente vai poder falar com mais calma sobre isso. Por mim, não tem diferença se a gente começar com Lucy expondo ou eu trazendo só esses breves comentários. Eu acho que, como você prefere, Lucy? Você está mais assim, já Eu tô com meu TCC aberto aqui, e aí eu pensei em trazer alguns elementos, assim, do que eu explorei em termos de autobiografia nessa escrita, e aí eu acho que, porque eu já li bem por cima, assim, um pouco dessa discussão que você vai trazer hoje, e eu espero conseguir trazer algo que te dê um gancho, assim, porque se fosse para fechar eu ia ficar mais ansiosa. Aí, não sei, assim, se importa, você quer, posso me inserir? Então, acho que vale super a pena. Se você quiser apresentar, eu acho que talvez tenha que ter algum tipo de permissão que acho que Felipe consegue dar. Então, eu tô só pelo celular, e aí acho que, assim, se eu vou tentar, não vou conseguir apresentar, porque... De boa, mas não eu tenho...
algumas imagens que eu quero mostrar, mas eu vou tentar mostrar pela câmera. E aí então, vou me introduzir, vou falar rapidinho, vou tentar fazer isso, tipo, uns 20, 25 minutos, assim, para a gente também depois, a partir das reverberações, a galera entrar, assim, e falar. Então, gente, eu peço desculpa por não ter conseguido, de fato, talvez preparar um material, porque Só um minuto. eu tô querendo... Ah, tá. Rapidinho. Ah, Falando muito pode continuar, rápido, pode continuar. não Não, tá não. tranquilo? A Ah, câmera dela beleza. tinha caído. Pode continuar. Tá. Bem, eu vou me apresentar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, só para contextualizar de onde que surgiu a ideia do TCC. Eu sou pedagoga e ao longo dos últimos 2, 3 anos, principalmente quando a gente entrou no período pandêmico e esse processo de reclusão, eu comecei a estudar um pouco mais o bordado e a escrita e a fotografia, assim, foram acho que as áreas de linguagem das artes que eu me aprofundei. E aí, dentro desse processo de estudar o bordado, eu comecei a pensar ele a partir desses processos de perfurações e desgastar um pouco a memória, porque eu comecei a fazer um certo garimpo de fotografias, tanto minhas quanto fotografias em brechós, tipo, comecei a trocar muita carta com amigas também que estavam mandando fotografias antigas, e estudando um pouco a partir desse processo de fotografia, eu cheguei a uma pesquisa eu não vou lembrar o nome agora da pesquisadora, porque tipo, foi uma coisa que eu li assim e não cheguei a revisitar mais vezes. Mas onde ela trouxe exatamente a informação de quem que teve acesso a poder preservar a própria memória em imagem, né? E como que essa preservação de memória se dá a partir desses álbuns de fotografia, então, principalmente de fotografias de famílias brancas, né? Tipo, a própria ideia de registro de viagens e de locomoções, até muito recentemente, quando esse processo que é a fotografia é democratizado, assim, a gente começa a ter isso mais veiculado, era muito restrito a classes sociais mais altas e certos tipos de corpos, né? Então, tipo, eu comecei a achar muitas fotografias de viagens, fotografias de classe também, durante a minha percurso na pedagogia, eu tinha interesse muito grande em fotografias de escola também. Então, eu comecei, tipo, a pensar um pouco disso e pensar, e meus movimentos de escritas vieram numa ideia de escrever cartas junto com essas fotografias. Então, foi uma certa ficcionalização da memória nesse processo, digamos assim. E tudo isso enquanto eu estava vivendo um pouco a experiência de me entender uma pessoa trans. Então, ao longo do processo, eu achei algumas fotografias minhas e eu estava, tipo, sem possibilidade de sair de casa e comecei a explorar o bordado com o meu cabelo, assim, que já estava crescendo, tipo, há um tempão. Eu conseguia, às vezes, coletar fios de cabelo de quase 50, 60 centímetros e conseguia, tipo, fazer meadas, assim, a partir dele. E aí, a partir disso, tipo, fui explorando isso até que chegou o momento do meu TCC, e na época eu tava, tipo, sinceramente, muito desgastada da faculdade, então o meu disparador para pensar uma escrita foi como que eu consigo fazer essa negociação com a escrita acadêmica num certo texto truque, num certo texto que se coloca nesse lugar que é uma negociação mesmo com a linguagem de construção de conhecimento acadêmico, né? Então, se a gente for pensar, e aí esse é um pouco também o meu disparador para pensar o mestrado, que é esses modos de fazer de construção de conhecimento dentro da colonialidade, né? Então, a gente tem uma série de acordos sociais, assim, e certos modos habituais de produzir conhecimento que, geralmente, se a gente for pensar hoje em dia nos debates, né, por exemplo, de gênero e sexualidade, a gente está muito refém de um certo calabouço racional e de um certo calabouço epistêmico, que é falar a partir da nossa experiência, mas, de certa forma, entregando uma narrativa da nossa experiência, né? Numa série de conversas com a Vinícius, por exemplo, ela me falou da pesquisa da Saidia Hartman, onde ela vai falar sobre esse processo de fabulação crítica, né, de construir as histórias do passado, e aí ela se debruça sobre a historiografia negra, principalmente, para tentar construir, inclusive, uma narrativa para pessoas negras que vieram sequestradas de África, e como que a gente pode falar delas a partir de só um único nome que está lá no registro
às vezes, ou às vezes nem se encontra nos registros de tripulação, né? E aí, é a partir disso que eu começo a construir essa ideia de escrita autobiográfica, onde, de certa forma, eu negocio um pouco com a ideia da formação pedagógica, que é de uma formação sociológica, sociofilosófica, digamos assim, que geralmente é um pouco falha nos cursos de pedagogia, assim, a gente não costuma se debruçar sobre as experiências, a gente acaba estudando a pedagogia num campo muito de querer pensar apenas o desenvolvimento biológico, ou ainda que a gente fale de um desenvolvimento sociocultural, muito no lugar de precário mesmo, de pensar as identidades. Ai, gente, eu tô tremendo porque tá muito frio, tá? Tô em Curitiba e, ai, enfim. E aí foi me dando um pouco noção disso, assim, de querer produzir um texto que, de certa forma, é a minha chave de acesso para sair da graduação, porque, de fato, na época eu queria pensar esse tipo de produção. E aí eu propus no meu TCC um trabalho de conclusão que é um ensaio. E aí é um ensaio autobiográfico, borrando um pouco essa forma de entregar uma autobiografia para a academia, porque eu poderia muito bem narrar histórias, por exemplo, de violência no meu processo de descoberta da minha identidade, mas eu decido não fazer isso e decido fazer, tipo, um processo de cartas inventadas, entrego poesias, entrego uma autocuradoria, inclusive, dos meus trabalhos, e negocio um pouco essa lógica autobiográfica, né? Porque se a gente for pensar um pouco a autobiografia, e estava lendo um texto para a construção do mestrado recentemente, a gente tem um pouco que 4 grandes conjuntos, né? Tem essa biografia que é um relato mesmo, fidedigno da história pessoal. A gente tem essas biografias que são escritas por outras pessoas, mas geralmente nesse processo junto. E aí a gente vai ter um pouco esse processo autobiográfico que a gente consegue se relacionar com a história da pessoa, mas de uma forma mais borrada, né? Numa escrita mais opaca, assim. E aí eu faço isso muito no sentido de marcar algumas coisas na minha vida, né? Então, tipo, faço uma carta para minha infância, e aí discuto a ideia de infância e criança no TCC, até chego a elaborar um pouco meu TCC quase virou a possibilidade, na real, de eu conseguir já usar ele para engatar direto na graduação, por conta de trabalhar um conceito que ainda está sendo, tipo, pouco explorado, assim, que é a ideia que eu chamo de crianças, que são essas crianças dissidentes, mas numa ideia de produção de uma infância selvagem, onde a gente explora, enquanto criança, certos processos perigosos, certos processos que são ditos como interditados na construção do corpo. Aí eu vou para uma ideia de como que eu me relaciono com o meu corpo depois da infância e tomando um pouco alguns debates que eu tive de gênero e sexualidade para poder falar principalmente disso. E marco, tipo, o meu último capítulo da CC falando sobre que alianças possíveis corpos dissidentes podem fazer para reimaginar o conhecimento que a gente tem sobre a gente. Então, numa ideia de uma lógica colonial, até eu entendo que a produção de conhecimento que a gente tem, ela expõe as dinâmicas de funcionamento e de construção de sentido dos corpos. Mas é a partir da ideia do debate que a gente tem na arte contemporânea hoje, né, da imaginação radical preta e trans travesti, assim, que é imaginar como que a gente pode, então, construir outras lógicas de um funcionamento, né, e imaginação, para poder imaginar outras narrativas mesmo, assim, sabe? Então, eu parto muito do debate, né, da Bell Hooks, assim, para a gente imaginar comunidades onde as diferenças não pressuponham hierarquias, por exemplo, e parto um pouco desse lugar, assim. E aí eu acho que o que eu queria mais focar, assim, na ideia de, por exemplo, uma produção autobiográfica hoje em dia na academia, é que eu vejo esse campo de produção de conhecimento como uma certa desobediência epistêmica. E eu acho que isso é interessante da gente destacar nesse acordo, assim, nessa quebra, de certa forma, de um acordo acadêmico, né? Porque, teoricamente, tipo,
em alguns relatos que eu li, a ideia de trabalhar com autobiografia certas vezes é criticada como se fosse um conhecimento, digamos assim, inferior ou menor, porque ainda se acredita que o conhecimento acadêmico ele deve ser feito com um objeto de pesquisa, uma pergunta bem formulada, objetivos e tudo mais. E esse debate sobre o conhecimento em si, a própria construção de conhecimento, né, o não digamos assim o conteúdo dele, mas a forma como a gente se aproxima no geral dele, vem sendo discutida aos poucos. Assim, eu conheço, né, o debate do La Rosa, por exemplo, Walter Benjamin também já discutia um pouco isso, Foucault também chega a falar disso nos últimos produções de conhecimento dele. E aí é um pouco a ideia da gente pensar assim, então como que se a gente passa, tipo, por exemplo, tanto tempo na academia, por que a gente não pode discutir a própria lógica de produção de conhecimento dentro dela? E por que de certas vezes, assim, a gente se aproxima muito dessa construção neutra, assim, né, pouco situada dentro disso. E aí eu faço uma defesa também dentro do meu TCC que a gente, enquanto corpos que são atravessados por certas estruturas de produção de sentido, como, né, a colonialidade, a branquitude, eu falo, da minha posição, pelo menos, atravessada pela branquitude, ainda sendo uma pessoa trans e precarizada financeiramente, eu sinto que estudar e se aproximar dessa produção autobiográfica e analisar as nossas formas de vida é também na forma como a Abigail Campos Leal fala, é uma forma de se armar e se curar desses próprios conhecimentos, assim, né? Tem um texto dela que eu acho massa, assim, eu vou até depois deixar aqui como sugestão, que é o Me Curo e Me Armo Estudando, que ela vai fazer essa defesa justamente de como que estudar essas autobiografias e estudar uma produção de conhecimento marcada por uma desobediência epistêmica é uma certa forma de se curar e se armar do próprio conhecimento acadêmico, né? E de fazer essa alfinetada na academia, assim. E aí eu acho que, tipo, pelo menos dentro do campo da pedagogia, assim, para eu poder ir encerrando, assim, é a gente entender que ela é um dos campos que, pelo menos, um dos discursos da ciência, né? Que se a gente que é colocada como um dos que mais constrói mesmo subjetividade. Então, dos campos científicos que o capitalismo vai se aperfeiçoar nos últimos anos, a gente tem, né, a medicina, o campo jurídico, a educação geralmente às vezes é visto como um campo que ele não entra nesse campo de regulação, mas é uma afirmação falsa, né? Porque é justamente na escola e essa instituição que é criada para que os discursos disciplinadores e sejam difundidos mesmo, né? A própria ideia de como a gente se relaciona com a biologia, com a geografia, com a história e tudo mais, assim, de certa forma marca um aprendizado do mundo e a autobiografia, pelo menos assim, dentro dessa produção de conhecimento atravessada pela educação, eu acho que é uma forma da gente fazer um contramovimento, assim, de desaprender todos esses sentidos para poder, de fato, começar a pautar novos currículos, novas formas de gestão escolar, que talvez nem estejam ligadas a essa estrutura escola, assim, e essa é uma forma que eu proponho, assim, de pensar essa conclusão, assim, dentro do meu trabalho, assim, que é pensar como que um fazer sociológico de quem está de dentro da estrutura, né, pode, tipo, fazer fazer, eu não chamo nem de quebra, assim, que eu acho que, pelo que a gente também já debateu aqui, né, não seria necessariamente ficar imaginando a partir desse reflexo do mundo, assim, de tentar reproduzir ele ou de consertar certas lógicas, assim, mas é a possibilidade mesmo de imaginar alternativas que talvez se destoem disso, assim. Eu acho que é uma parada muito complexa ainda de explicar exatamente. Eu me aproximei muito disso a partir de várias trocas com a Vinícius, que é uma pessoa que para mim tem muita
muita expertise para poder falar sobre esse campo do debate da recusa, de falar sobre fuga, sobre imaginação, e certamente ela é uma das minhas principais fontes de diálogo, assim, dentro do TCC. E aí eu acho que a ideia é um pouco essa, assim. Eu queria... Tem assim, essa é uma base de algo que eu escrevi no TCC que eu me aproximei depois, assim. Um dos trabalhos que eu escrevi, assim, durante a faculdade foi com base numa colagem que eu fiz, que eu vou mostrar ela aqui na parede do quarto, que é, assim, gente, que é essa aqui, ó. Ai, que saco. Não sei se está dando para ver muito por causa do reflexo, mas está escrito Take a Trip on Education. Tipo, tem uma pira ou viagem na educação. E aí foi com base um pouco em algumas pesquisas e também, inclusive, no debate que a Haraway fala um pouco, né, sobre essa ética com os fungos e toda essa questão de a gente pensar desejos relacionados a experiências mais psicodélicas na educação, não incentivando o uso de drogas, mas na ideia de como que a gente pode se inspirar, por exemplo, nesse processo que é uma hipótese científica, inclusive, né, de que o desenvolvimento do nosso campo cerebral ele vem a partir do contato com os micélios e com fungos psicodélicos. Então, a minha proposta, inclusive, de uma poética educacional ou de uma poética de trabalho pedagógico é um pouco uma poética que fale dessas experiências extrasensoriais, assim. Porque a minha experiência, tipo, aí eu fecho um pouco a minha ideia de autobiografia e de narrativas, assim, escolares, falando muito das minhas experiências de estágio, tanto na educação básica, na pré-escola, quanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, de ver um ensino que ele está cada vez mais estimulante, no sentido que ele não se relaciona com nossas sensorialidades, assim, né? Então, fala um pouco desse processo a partir de uma escrita manifesto, que também é uma escrita que eu defendo como uma escrita autobiográfica, assim, né? Só um minutinho. Desculpa. Mas eu acho que é isso, assim. Eu tentei dar um panorama, assim, porque eu acho que a ideia de autobiografia que eu tentei explorar no TCC é de falar, de mostrar para a academia que a gente consegue fazer algo que é uma inspiração muito grande para mim, acho que para várias pessoas trans, que é que o Preciado faz, assim, que é no texto de Yankee, quando ele pega as experiências dele com hormônio, por exemplo, ele desmonta e mostra toda uma história da construção biopolítica do corpo a partir do desenvolvimento do capitalismo, assim. E aí eu acho que, tipo, a ideia principal de um fazer autobiográfico que passa por um corpo dissidente é de mostrar o quanto a gente tem uma produção de se educar fora dos sistemas de educação, assim, fora mesmo, tipo, é um saber contrapedagógico, talvez, porque é de desaprender tudo que a gente sabe de si para poder colocar outros saberes no lugar, e é de um caráter relacional, que é algo que a educação defende muito, né? Que a educação ela só acontece como fenômeno se a gente tiver pares, se a gente tiver trocas, se não vire uma conversa em si mesmada, assim. E eu acho que é isso, assim. Eu posso depois passar o link do TCC e a gente também pode continuar conversando a partir do que o Lucas vai trazer, assim. Mas eu senti um pouco essa necessidade, assim, e o TCC vem disso, assim, dessa necessidade de não querer, por exemplo, analisar a minha vida apenas de uma perspectiva, sei lá, do que a Santa Butler vai falar, ou de que Foucault vai falar, enquanto que eu sinto que também tem essa ideia meio canonizada, assim, desses, não tirando, eu acho que, tipo, eles trouxeram exatamente, a contribuição deles é muito excelente,
Mas eu sinto que a gente devia começar a se infiltrar nesses lugares acadêmicos e corroer isso mesmo, assim, uma filtração bem dessa lógica de, de destruir as paredes mesmo, fazer aquilo ali virar uma estrutura que rui por si só, assim. E, e eu acho que é isso. E se curar, assim, nos espaços acadêmicos, sabe? Tentar achar linguagens que possam negociar com isso, desmontar essa ideia de que a gente não constrói ciência com as nossas vivências e de que isso não é, né, uma construção epistemológica. E acho que é isso. Eu vou dar a deixa para você, Lucas. Não, Não sei na verdade, acho que tem algumas coisas que eu queria falar, assim, que eu achei super interessante, que é como se fosse também, tipo, um pouco os bastidores disso, assim, né? De o que é fazer pesquisa com autobiografia na academia. Eu lembrei muito do NUPA, né? Deise está aqui, Deise participa do NUPA e o Núcleo de Pesquisas Autobiográficas, né? Pesquisas Artísticas Autobiográficas, que é coordenado pela Manuela. Acho que assim, né? É um dos poucos grupos de pesquisa, né, reconhecidos pelo CNPq, que vai tomar essa dimensão, né, do autobiográfico enquanto relevante tão relevante quanto uma metodologia, né, dita científica, objetiva, etc. Eu sempre fico muito muito paradoxal como que o fazer acadêmico, né, e isso, tipo, se a gente olha a estrutura do Lattes, por exemplo, a produção de conhecimento tem a ver, né, os parâmetros, as mesurações, ou, por exemplo, os sistemas de avaliação dos programas de pós-graduação, quando você faz um formulário Sucupira, etc., as respostas que você precisa dar sobre a produção que está sendo feita, elas se referem sempre a denominadores quantitativos, como se você estivesse desenvolvendo uma tecnologia ou para a indústria, coisas desse tipo. Então, por exemplo, quando você vai registrar que um dos produtos do ano foi a promoção de um curso, ou de uma oficina, ou de um artigo, por exemplo, né? As perguntas que você tem que responder são do tipo: qual é o nível de inovação tecnológica deste produto, né? E então, assim, né, essa forma de pensar a produção de conhecimento muito amparada na noção de uma formação tecnicista, e que presume, então, que entre eu e o objeto existe uma técnica, né, que faz com que eu me desfaça de metodologias próprias ou de formulações desenvolvidas na minha experiência, e sim técnicas que podem ser replicadas, e outras pessoas podem utilizar essa mesma técnica para se aproximar de diferentes objetos. E é muito paradoxal como que, para esse tipo de regime, quanto mais afastado você está do objeto, quanto mais afastados estamos de um objeto de pesquisa, mais entregamos a verdade sobre esse objeto, né? Mais perto estamos. Então, fala, Lucia, eu fiquei muito mobilizado, assim, por isso, porque realmente é uma questão que eu sempre acabo caindo também. Sim, eu concordo contigo, assim, e eu sinto que é uma questão, não sei qual termo exatamente pensar sobre isso, porque se a gente for pensar, eu sinto que a estrutura atualmente da CAPES, ou, né, desses órgãos que regulam a pesquisa acadêmica, eles estão exatamente muito estruturados com base no que é a característica da produção de conhecimento nas ciências mais duras, digamos assim, né? Física, química, enfim. E ainda assim é uma controvérsia, porque, por exemplo, eu fiz antes de pedagogia 2 anos de química. Só que nesses 2 anos de química, o que eu pesquisei foi a arte enquanto ferramenta de potencialização do ensino da química.
Então, como que a gente usa música, como que a gente usa HQ, como que a gente usa diversos outros tipos de linguagem para falar de química. E aí não falar de química nessa ideia de tipo assim, que você vai terminar o ensino médio, boa parte das coisas que a gente aprende não se relaciona mais assim, mas tipo, como que a gente ensina uma química do cotidiano também em cima disso? Como que a gente pode mostrar isso como artifício para criar artisticamente, sabe? E isso era uma parada muito complexa na hora da gente conseguir construir relatórios que, por exemplo, tipo, a gente teve uma certa treta porque uma das nossas propostas de encerramento de um ciclo de estudos que a gente fez dentro do grupo de pesquisa foi um sarau e uma amostra de processos de pesquisa artística utilizando a química como conteúdo dessa pesquisa, né? E eu mesma, tipo, estava junto na produção de uma apresentação de dança contemporânea. E, tipo assim, isso foi uma coisa que alguns outros professores fizeram uma chacota quase, de, tipo, pedir para a coordenação reavaliar esse projeto que está funcionando ali, né? E aí, se a gente for pensar hoje em dia, tipo, né, o debate da antropologia, o debate da sociologia, de várias outras ciências que se constroem nesse campo de estudar as relações sociais, gente, tipo, não é necessariamente analisar isso que você traz, né, de, tipo assim, inovação tecnológica, o quanto que a gente consegue impactar, tipo, isso não é uma parada, um dado, assim, que se expressa tanto nos números, é uma coisa que se constrói numa subjetividade mesmo, né, numa coisa que é muito mais sutil, assim. Aham. Eu estou até tentando lembrar um termo. Enfim, eu fui num mini curso semana passada sobre gênero e distribuição de renda no Brasil. Eram algumas questões que tentavam articular, enfim, questões de classe, questões de gênero no Brasil, e tinha uma apresentação de uma pesquisa que dura mais de 15 anos, e é uma pesquisa coordenada por uma professora das Ciências Sociais da UERJ. Eu não lembro o nome da pesquisa, mas basicamente uma pesquisa que tem como método uma análise quantitativa para pensar uma questão que eles chamam de atitude de gênero. E a conclusão que essa pesquisa chegou, né, os últimos resultados colhidos nessa pesquisa, que funciona muito superficialmente, vou descrever assim, funciona como um questionário em que pessoas de diferentes países são convocadas a dar uma opinião sobre sobre uma frase que expressa um estereótipo de gênero, né? Então, concordo, assim, eu acho que o exemplo que foi dado foi esse, né? Acho que o homem deve trabalhar fora e a mulher deve ficar em casa cuidando das atividades domésticas. E aí a pessoa pode responder: discordo totalmente, discordo parcialmente, discordo, concordo parcialmente, concordo totalmente. E essa pesquisa foi feita em diferentes países e os resultados foram colhidos, né, durante um tempo que eu não me lembro muito bem. E o que acontece é que o resultado foi que a atitude de gênero, ou seja, de alguma forma, o modo de responder a paradigmas sobre gênero que são mais ditos tradicionais ou convencionais, situou o Brasil próximo aos países escandinavos e acima da média. E, ao mesmo tempo, somos o país com mais assassinatos de pessoas, com mais feminicídio ou com pessoas trans e travestis. Então, e aí a conclusão que essa pesquisa quantitativa chega vocês estão me ouvindo ainda? Acho que é porque a conclusão que essa pesquisa chega, né, como que essa resposta é produzida ao mesmo tempo que a realidade, a experiência, né, da realidade
desmente esse resultado quantitativo e elaborado a partir, né, de formulários e de uma plataforma de dados específica, e essa plataforma rege até mesmo como que você vai fazer a pergunta, porque, por exemplo, não há nessa plataforma a possibilidade de que a pergunta seja feita a partir de um recorte sobre cisgeneridade ou transgeneridade, enfim. Então, a resposta foi: existe na pesquisa quantitativa um termo, que eu não consigo lembrar o nome, que basicamente se chama medo da opinião social. Então, eu minto porque eu não acredito nisso, mas eu acho que... ou seja, justamente a questão está nessa experiência de vida dessa pessoa, né? Dentro dessa pesquisa quantitativa. É o medo de que isso seja realmente a base da pesquisa, a experiência que essa pessoa vive no seu cotidiano, e não se ela responde sim ou não, ou concordo plenamente. Enfim, eu fiquei pensando que esse termo, que eu vou tentar muito lembrar, mas eu acho que eu não vou conseguir, que é um termo que, pelo que eu entendi, é um termo recorrente para justificar, né, essas falhas que pesquisas quantitativas chegam quando elas realmente são comparadas com outros dados da experiência cotidiana. E eu ia... Acho que é isso, Phoebe, desejabilidade social. Essa professora, ela trouxe um termo em inglês, porque parece que a plataforma que eles usam é uma plataforma norte-americana, não sei, mas provavelmente tem a ver com isso daí. E, enfim, essa margem de erro, essa questão, né, que está justamente numa produção de conhecimento que passe pelo autobiográfico, que possa, então, talvez trazer algum tipo de informação sobre o grupo, né, mais comprometido realmente com essa experiência. Eu, emendando assim nisso, eu acho que isso é uma parada que é muito complexa, justamente na produção desse tipo de conhecimento, né? Porque na pedagogia mesmo, por exemplo, a gente debate muito sobre esses censos e as formas de construção de conhecimento, a própria forma como é feito alguns censos demográficos no Brasil, assim, né? Para a gente poder avaliar isso. E aí eu lembro muito de uma vez que uma professora criticou assim um pouco disso, falando assim, ela utilizou como exemplo a construção da teoria piagetiana, né? Que não vou entrar muito nos pormenores, mas assim, o Piaget, ele desenvolveu a teoria dele observando os filhos deles se desenvolverem. Tipo, não teve durante a pesquisa dele, acho que foi tipo muitos anos mais tarde, assim, a partir de pessoas que pesquisavam com ele, que eles foram, tipo, desenvolver um pouco mais a teoria. Mas ele desenvolveu boa parte da teoria dele observando os filhos dele. E aí, eu acho que é da gente pensar como, de certa forma, quando a gente está falando de autobiografia, e aí a gente está falando de corpos específicos que estão vivendo, né, atravessados por diversas violências simbólicas, como que a gente, às vezes, é tido como se estivesse produzindo um conhecimento precário ou falho, assim. E aí, mas o que a gente está apontando, na verdade, é que justamente essa lógica de relação com a forma como a gente se relaciona, ela não está atravessada unicamente pela racionalidade, né? Ela está atravessada por uma série de relações subjetivas, como a própria ideia de passar vergonha, assim, né? Tipo, a gente tem isso em diversos campos, não é complexo da gente não permitir que esse tipo de elaboração não permitir, né? Porque acho que a gente está exatamente produzindo isso utilizando inclusive a própria giletando a própria ideia acadêmica, né? Porque a gente está aí utilizando dessa construção com referências, trazendo pessoas para debater sobre isso. Mas eu acho que é isso, assim, a gente pensar que tem boa parte de conhecimento que a gente se relaciona hoje em dia que poderia ser muito mais rica a relação com ele se a gente pudesse que pesquisas tipo como as que a gente está propondo autobiográficas pudessem se relacionar sobre isso, que a gente está mostrando justamente, inclusive hoje num panorama
contextual, assim, na história, quando a gente se relaciona cada vez mais com pessoas que não estão ao nosso lado, mas com culturas e perspectivas de se relacionar com a realidade muito outras por conta das redes, né, virtuais, que está cada vez, acho que, mais necessário, assim, esse tipo de conversa, assim, está cada vez mais necessário esse tipo de relação mais interdisciplinar, talvez, ou nem disciplinar, né? Tipo, eu acho que é um tipo de conversa que subverte essa lógica de sectarização e de divisão tão racionalista, assim, do conhecimento. Aham. Eu acho que é um pouco também por isso que muitas vezes, e aí eu acabo batendo muito nessa tecla, e às vezes de uma forma até excessiva, eu acho, dessa crítica à ideia de que existe, ou que, enfim, né, algumas teorias da subjetividade pensam a existência de um eu que não está necessariamente sendo produzido pelo contexto social e que sim o precede, algo desse tipo, porque quando você faz uma pesquisa sobre autobiografia, muitas vezes te dizem assim, né? Ah, então é sobre você, precisa sobre você, sobre a sua vida, né? Eu gosto muito de um trecho da Estela do Patrocínio, em que estão entrevistando ela, né? E a entrevista, a Leonora Arfuti, que foi uma pesquisadora, professora da Universidade de Buenos Aires, e tem esse conceito, né? Espaço biográfico, super importante, uma pessoa super importante, tem um livro super importante sobre isso. Ela defende a entrevista enquanto um dispositivo de produção autobiográfica, e é porque, de novo, me ligaram, e como eu estou no celular, então acho que eu vou botar no não perturbe também. Ok, acho que agora foi. Então, você está me ouvindo? E quando eu estava falando da entrevista, e aí a Estela do Patrocínio tá, enfim, uma pessoa que foi manicomializada a sua vida inteira, basicamente, e em algum momento o falatório da Estela começa a ser gravado por uma estagiária da seção de psicologia da coluna Juliana Moreira, e depois até uma professora do Parque Lage faz uma espécie de oficina ali, também grava um pouco do falatório da Estela. Enfim, Estela do Patrocínio, Sara Ramos é uma das pessoas que, né, eu vou botar para vocês no e-mail, né, na bibliografia, o mestrado da Sara Ramos, que é base, assim, a base para pensar a Estela do Patrocínio hoje, ou a Ana Zacarias também. E quando a Estela vai ser entrevistada, chega um momento que assim isso fica tão cansativo, essa vontade que essas figuras que entram e saem ali desse né, manicômio e querem que ela fale, querem que ela produza algum discurso. E aí ela diz assim, né? Ai, será que a gente escuta? Eu acho que vai ser mais interessante a gente escutar. Eu vou compartilhar. Deixa eu ver se vai funcionar, tá? Nesse link que a Felipe botou, tem a dissertação e, graças a Sara Ramos, os áudios da Estela foram disponibilizados em domínio público. Como os áudios são longos, eu não vou conseguir encontrar exatamente o trecho. Mas vai ser mais fácil mostrar um recorte do áudio que tem no YouTube. Eu acho que ainda está com um L só, porque também são as pesquisas da Ana Zacarias que vão descobrir que Estela se escreve com 2 Ls e desmentir várias coisas que foram trazidas sobre Estela.
Esse vídeo é ruim, assim, botam uma trilha sonora que não tem nada a ver, mas, enfim, tem o trecho que eu queria mostrar. O problema é que quando eu... Calma, tem que se expressar de forma lógica, porque quando eu abro o som no computador, a coisa fica replicada. Acho que não tem um jeito de eu mostrar, né? Sem ficar assim. Eu vou tentar compartilhar o som do computador. Tenta cancelar o áudio do celular e só compartilhar do computador, que aí não fica duplicado. Mas também não usa a ignorância. Você começou a existir com quantos anos? Dá certo? Vocês conseguiram ouvir o trecho? Sim. É baixo, né? Eu vou aproximar o microfone. milhões, 500 mil. Logo de uma vez já velha. Eu não nasci criança, não. Nasci criando como gente. Eu justiça no enxergando o mundo. Serve para mim biscoito de chocolate, nem um camelo. Meu nome verdadeiro é caixão, enterro, cemitério, defunto, cadáver, esqueleto humano, asilo de velho, hospital de tudo quanto é doença, hospício e mundo dos bichos e dos animais. Os animais, dinossauro, camelo, onça, tigre, leão, dinossauro, macacos e girafas, tartarugas. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Tem que contar minha vida toda para você, né? Você está interessado em saber da minha vida, né? Eu mesmo não sei da minha vida direito. Porque eu não sei como pode formar uma cabeça, um olho, enxergando, nariz respirando, boca com dentes, orelha ouvindo vozes, pele, carne, ossos, altura, largura, força. Para ter força, o que é preciso fazer? É preciso tomar vitamina. Calma, agora desliga esse ar. Pronto, acho que agora está funcionando. Essa parte final, não sei se deu para ouvir muito bem, mas parte que... Essa parte final que Stella fala... eu preciso contar minha vida toda para você, né? Você quer saber da minha vida, mas eu mesma não sei da minha vida. Esse lugar muito violento de exposição de que alguns sujeitos podem falar sobre a sua vida, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o que Lucy disse, que sujeitos puderam registrar as suas imagens, né? E guardar memórias nos formatos ditos tradicionais de produção de memória também, enfim. Me lembra um pouco essa ideia, assim, né? Quando se fala de autobiografia, não necessariamente a gente está falando sobre uma única vida que eu sei muito bem dizer o que é e a verdade sobre isso, mas muito mais sobre uma forma de produção de existência que diz respeito a um grupo, né? Da qual eu sou um processo também, né? Da qual eu participo ativamente, mas também participo replicando, transmitindo coisas que me formam no mundo. Enfim, mas tinha uma outra coisa que eu ia falar também.
Então, essa coisa de pensar que o autobiográfico é um registro, sim, de falar sobre a gente, mas não necessariamente é um registro para a gente falar do eu, né? É sobre o eu, assim. Eu acho que o eu é uma forma de produção de subjetividade que se centra numa ideia de que é o eu, assim, mas fazer uma prática autobiográfica, por vezes, é não falar, é tentar não falar no lugar do eu, assim, né? Ou tentar mostrar que outros registros de produção enunciativa se fazem a despeito dos protocolos enunciativos, dos locais de autorização discursiva, né? Enfim, tem uma na entrevista da Conceição Evaristo, né? Que ela fala preciso questionar por que demora, né? Por que eu só fui ser reconhecida e vastamente publicada aos 71 anos. Ela fala, né? Existe uma voz hegemônica que quer ser paradigma de tudo. Isso não, porém, a despeito dessa voz, o povo cria e faz, né, outros modos de falar, outros modos de se dizer, né, que não dependem, né, dessa voz dessa espécie de alfândega que negocia, né? Você pode falar, você não pode falar, você pode falar, mas você tem que falar nesses termos, né? Todo também, enfim, a discussão do Fanon em Peles Negras, Máscaras Brancas, sobre como aprender uma língua, aprender a falar de um jeito ser sujeito de uma forma ou dar conta de uma cultura, né? E, enfim, acho que tem muitas coisas nisso e muito pegando o gancho, acho que no que Lucy trouxe, como a gente chegou até esse debate, tem um outro vídeo que eu queria mostrar que fala muito sobre isso, sobre pedagogia, sobre como que não se trata necessariamente, né, do que é falado ou do conteúdo, mas sim de como as coisas são faladas, né? Talvez um processo a didática tenha um lugar de construção de conhecimento muito relevante, assim, mais do que quando a gente faz pesquisa autobiográfica, mais do que falar sobre um conteúdo, sobre a história de vida, seja pensar como que a gente revira a estrutura de falar sobre si, ou como a gente propõe uma outra forma de falar sobre objeto, mundo, experiência que passe pelo sujeito. E é o trecho do Cartas ao Mundo, da Bia Lessa, em que tem um recorte, um relato sobre uma aula de arquitetura uma faculdade na UFMG. Vou tentar de novo botar, não sei se vai dar para ouvir, mas acho que vai rolar. É 1 minuto só. Vou tentar compartilhar de novo. Lucas, eu posso tomar um gancho antes de você mostrar rapidinho? Falar uma coisinha rapidinho? Super. Que eu acho que isso que você fala me lembrou um trecho do Preciado, no texto Junk mesmo, que eu acho um texto muito lindo, assim, sobre quando a gente pensa essa gestualidade autobiográfica, assim, que ele tá no... Eu vou ler rapidinho, ele é bem curto. Aqui. Só uma impressão de força que reflete a capacidade máxima expandida dos meus músculos, do meu cérebro. Meu corpo está em si. Diferentemente do speed e da cocaína, não há queda imediata. Depois de alguns dias, o movimento interior se acalma, mas a sensação de força, como uma pirâmide desvelada por uma tempestade de areia, permanece. Isso é ele descrevendo a sensação com a testosterona. E aí ele prossegue dizendo assim: como que eu vou explicar o que me acontece?
O que fazer com o meu desejo de transformação? O que fazer com todos os anos em que me defini como feminista? Que tipo de feminista serei agora? Uma feminista viciada em testosterona? Ou melhor, um transgênero viciado em feminismo? Não me resta alternativa além de rever meus clássicos, submeter as teorias ao sobressalto provocado pela prática de tomar testosterona e aceitar que a mudança que acontece em meu corpo é a mutação de uma época. E aí eu acho que um movimento, assim, justamente o que você falou, né, tanto dessa questão da didática ou das formas que a gente se relaciona com isso, é justamente a gente trazer um caráter para se relacionar com o conhecimento, que é um caráter mutável e um caráter que não é permanente, que é transitório, porque ele vai se atualizando, ele vai se reconstruindo constantemente. E eu acho que isso é uma das principais potências, assim, da gente pensar no fazer biográfico, tanto num fazer artístico, quanto no fazer reflexivo, e, assim, não querendo separar esses dois, eu acho que eles se sobrepõem e se complementam, talvez, de trazer esse lado, assim, de que a gente precisa aprender a construir relações com o conhecimento, de querer não ser a mesma coisa sempre, querer não se fixar, inclusive, dentro das ideias que a gente tem de identidade, sabe? E aí, óbvio, eu acho que a ideia, inclusive, é a gente justamente brincar com essa própria noção de querer se identificar o tempo todo dentro de algum limite ou dentro de alguma fronteira, assim, sabe? Não sei se fez sentido. Aham, super. Eu acho que, na verdade, todos esses termos que você trouxe, transitório e dessa reconstrução e do mutável, né? Você vai ver, vai fazer muito sentido o vídeo que eu vou mostrar agora, porque é justamente isso que está em jogo quando se pensa como se constrói uma casa, né? Em Belo Horizonte, uma casa possível, enfim, ou como é um saber arquitetônico sobre a produção de uma casa dentro de uma construtora, por exemplo, em Belo Horizonte, ou dentro de uma universidade federal de arquitetura, e como se constrói uma casa, por exemplo, para um povo guarani, né? Eu vou botar o vídeo. Não sei se dá para ouvir totalmente, né? Assim, mas está falando quando duas mulheres de Jaqueabá foram chamadas para dar uma aula na UFMG e perguntaram para elas quanto tempo que dura uma casa. E aí a resposta depende da lua em que o barro foi pego e que as coisas foram colhidas, ou coisas desse tipo. E dependendo da situação, dura 8 anos ou 9 anos, mas às vezes dura só 5. E aí a resposta é: nossa, que pena, né? Dos alunos, né? Que pena. Você não quer que a gente ensine vocês a fazer uma casa que dure mais? E ela fala: não, a casa precisa desmoronar para que a gente continue a aprender a construir a casa. Então, eu acho que esse trecho tem muito a ver com isso que você trouxe, né, Lucy, do transitório, dessa necessidade das coisas serem, de alguma forma, um saber que só se compartilha a partir dessa destruição, que vai se renovar e que vai... Então, essa ideia de que existe uma espécie de reconhecimento justamente, né, a permanência se dá através do transitório, a permanência do saber depende da destruição, ou depende do refazer, é uma das formas que eu gosto de pensar
para falar da noção de iconofobia e dos espelhos iconofóbicos, né? Já que a imagem ou o espelho enquanto aquele que atesta a realidade e retorna a minha imagem, retorna-me uma identidade ou uma imagem com a qual eu sou familiar ou me reconheço, enfim, esse não é o espelho de todos, né? Para muitas pessoas, o espelho é justamente o produtor do contrário daquela imagem que você acha do que você é. Então, essa relação do espelho como o espelho iconofórico, que é aquele espelho que vai retribuir a imagem semelhante e vai atestar quem eu sou, né, na legitimidade e nas formas com as quais eu me reconheço, é um espelho muito específico, ele não é o espelho geral, né? E esse trecho do Davi Copenaua, eu acho que é super interessante, que se chama... Cadê? Ah, tá. Acho que vale a pena a gente falar disso, que é uma coisa talvez ajude um pouco a pensar, né? O Charles Peirce escreveu uma semiótica, acho que século XIX para o século XX, coisa assim, não me lembro direito, e definiu 3 formas de pensar o signo, né? O símbolo, o ícone e os índices. Quando a gente está falando de iconofobia, a gente está se referindo a essa ideia de ícone, né? E o ícone tem a ver com um modo de representar que se dá a partir dessas semelhanças ditas próprias, ou eu gosto mais de pensar talvez mais ilustrativas, ou no campo da imagem enquanto especular, enquanto aquilo que representa e ilustra com proximidade o que seria o objeto real. Então, aqui o exemplo, né? A imagem da lixeira na tela do computador. É um desenho da lixeira, né? E como que as nossas formas de reconhecimento muitas vezes passam pelo lugar do ícone na ideia da fotografia, por exemplo, né? A fotografia atesta quem eu sou. Então, um documento com foto é um documento que comprova que aquele é meu nome mesmo. Então, a foto ela faz a relação icônica, ela produz uma verdade a partir de uma noção de imagem. Já índice e símbolo constroem outras relações com o signo, né? Então, o índice, por exemplo, a fumaça, que é o exemplo clássico, a fumaça não tem a forma do fogo, mas ela avisa sobre o fogo, ou ela se refere ao fogo, ela anuncia a existência do fogo, né? O fogo é indicial em relação, a fumaça é indicial em relação ao fogo. Uma imagem de uma fogueira ou uma foto de uma fogueira estabelece com a ideia de fogueira uma relação já que seria icônica. E o símbolo pode ser a palavra, né? Não há nenhum tipo de acordo necessariamente ligado à ilustração ou uma semelhança. A palavra ela se refere à coisa a partir de uma espécie de valor ou convenção. Então, trem é uma palavra pequena para se referir a uma coisa enorme. E a gente pode ter uma palavra enorme para se referir a uma coisa muito pequena. É arbitrário, digamos assim, a definição de por que aquele símbolo é o escolhido para se referir àquele signo, né? Mas o que mais importa para a gente é essa relação do ícone, né? Da imagem. Para eu me referir a alguma coisa, eu mostro uma imagem. Então, eu digo, você conhece fulano? Não, não conheço. Tem certeza? Olha essa foto. Então, ou, por exemplo, essa relação icônica ela é muito utilizada em processos extremamente violentos e suspeitos e complexos de reconhecimentos, né, em delegacias, por exemplo, em que você, através de uma imagem, diz quem é uma pessoa, né? E, enfim, a iconofobia, né, ou um espelho que não funciona através da noção de ícone, é uma proposta meio paradoxal. Como que um espelho vai funcionar
sem ser a partir da reprodução da imagem, da construção da imagem semelhante, ilustrativa, fotográfica, digamos assim, né? Um espelho iconofóbico, né, que teria fobia do ícone, que não produziria o ícone, né, seria, por exemplo, talvez um objeto que retorna a minha imagem, retorna a minha presença. Eu me vejo nesse objeto, apesar dele não se parecer comigo, e não se relacionar comigo a partir de um movimento ilustrativo. Eu vou só ler muito brevemente. Cadê? Onde eu botei? Eu abri tanta coisa. Aqui. Esse é o texto, eu vou colocar depois para vocês também, mas é um texto que está falando sobre os Chapiripi, que são esses espíritos que aparecem para os Yanomamis a partir de um tipo de utilização, né, desse pó, que seria a comida desses espíritos, mas são manifestações que, de alguma forma, assumem o lugar de imagem, mas não são semelhantes ao corpo, né? Ou seja, são espíritos antepassados, mas que não necessariamente se apresentam como a gente entende. Por exemplo, em um filme de espírito, em que o espírito tem o formato de um corpo humano, por exemplo, né? Parte importante é essa daqui. Na verdade, a palavra Yanomami, que Bruce Albert traduziu por espelho, não se aplica aos nossos espelhos iconofóricos. Iconofóricos seriam esses espelhos que trabalham a partir da ideia de ícones, espelhos que retornam uma imagem com a qual você se identifica ou se reconhece, por exemplo. Ao comentar uma versão anterior do presente artigo, onde eu exploro a suposta propriedade onde explorava a suposta propriedade dos espelhos Yanomami de refletir imagens, Albert generosamente me comunicou a seguinte explicação adicional e crucial que Davi Copenaua lhe deu em resposta às suas questões sobre os espelhos xamânicos espirituais. A passagem abaixo reescreve o que se lê a certa altura de Os Ancestrais Animais. Os Chapiripi não se deslocam jamais sobre a terra. Eles a acham demasiado suja e cheia de excrementos. O solo sobre o qual dançam parece com vidro e brilha de uma luz ofuscante. Ele é formado daquilo que nossos antigos chamam de miricopê ou mirixipê. Estes são os objetos dos Chapiripi, magníficos e rutilantes, transparentes, mas muito sólidos. Vocês diriam espelhos, mas não são espelhos de se olhar, são espelhos que brilham. Então, essa ideia de uma imagem que se produz fora do recurso especular e iconofórico, né? É uma coisa que sempre fica aparecendo para mim, né? E eu deixei por último, e não intencionalmente, mas acho que acabou ficando por último, porque é uma coisa que realmente está muito aberta, mas uma das coisas que eu acho que ajuda a pensar também é uma operação que o Deligny, que é um pedagogo francês que trabalhou na década de 60, 70 com crianças autistas num nível de severidade do espectro autista, elas não eram ditas elas eram ditas não introduzidas na linguagem, né? Era uma das formas de pensar, né? Que não havia introdução na linguagem. E uma das formas de trabalho se dava a partir da noção de deslocamento e da construção de mapas de como essas crianças se deslocavam pelo espaço e como que esses deslocamentos eram modos de falar, um modo de desejar, um modo de fazer linguagem também.
E estou falando muito brevemente, tá? Mas uma das operações que são feitas, uma das operações que é feita é dar a essas crianças uma câmera e deixar com que elas simplesmente utilizem a câmera da forma como elas quisessem, né? Não há uma instrução de como deve ser feito, como deve ser fotografado. E essa utilização desse dispositivo, sem passar por uma necessária ideia de que é assim que se produz uma imagem deriva de uma técnica específica ou de um conceito de imagem que vem antes da sua produção, né? Ou seja, que imagens são essas que surgem quando não há necessariamente uma relação com a imagem que é essa né, do registrar algo que eu desejo ver, o que eu acho fotografável, né? É uma outra passagem na relação entre imagem e desejo, entre imagem e cultura. E dá para falar muito tempo sobre isso, mas a gente tem muito pouco tempo também. Acho que a gente pode também continuar por e-mail, falar mais, conversar mais. Acho que vale a pena terminar com uma coisa que volta muito no que o Lucy trouxe e a gente debateu, que é esse trecho do livro da Aline Mota, A Água é uma Máquina do Tempo, que é o seguinte trecho, né? Que é assim fundamental para a gente talvez fechar bem essa ideia do que pode ser fazer uma pesquisa autobiográfica, né? Cadê? Aqui. Ela diz: epistemologia da umbigada. Um dia, observando uma roda de jongo, eu percebi que era exatamente esse giro epistemológico que eu estava fazendo nos meus processos artísticos. Vista a centralidade que o umbigo tem para as culturas centro-africanas e afro-brasileiras, falar sobre o próprio umbigo não se configura um ato de espelhamento narcísico. Pelo contrário, do mesmo modo que as giras oceânicas que saem de Angola e banham o Brasil são correntes em sentido anti-horário, a gira refaz o caminho do Sol, de leste para oeste, círculos de corpos que se movimentam em espiral. Nesta dança, eu projeto meu umbigo para frente e convido alguém para se juntar a mim no centro da roda. Enfim, temos 3 minutos, mas acho que esse gesto, né, de fazer do umbigo não aquilo que é o centro do meu corpo, que diz, estou falando sobre o meu próprio umbigo, mas sim isso que tem um lugar de centralidade, sim, mas na prática dessa umbigada, né, da transmissão, um umbigo como algo que se projeta, que transmite algo para o outro em um gesto, né, e não enquanto aquilo que fecha a narrativa, mas sim enquanto aquilo que abre, né, enquanto um buraco menos do que enquanto uma ferida cicatrizada. Deixa eu ver. Lembrou muito ler da Maria Martins e as Oralituras. Totalmente. A Leda Maria Martins é uma das figuras centrais assim também, né, para tudo isso que a gente está falando, assim, né? Não sei se eu cheguei a trazer a Leda frontalmente, mas tem a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado, ou então o trabalho de conclusão da Leda Maria Martins, que fala sobre teatro e a sombra, algo desse tipo, né? Trata justamente da ideia de como, né, a partir da noção de teatro, como a representação de certos sujeitos é feita, né? Ou foi feita, assim. E visa justamente pensar que a ideia de um teatro do negro, né, foi construída
para pensar a representação desses sujeitos a partir de denominadores que não eram aqueles que a representação vigente produzia ou propunha. Enfim, gente, eu preciso agradecer, né, de novo, assim, FIB, Lab Fora, acho que essas iniciativas são justamente o que possibilitam a gente estar aqui falando sobre isso que o Lucy trouxe, né, realmente fazendo existir a possibilidade de uma pesquisa que se atravesse nesses registros que não são cientificamente comprováveis e testáveis, ou, enfim, podem ser, mas não necessariamente para aferir uma verdade que deva ser vendida, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, tenho vontade de dar continuidade às nossas conversas, acho que a gente pode trocar, né? O material educativo vai ser produzido, então acho que seria super interessante se vocês colaborassem com textos, imagens, questões e qualquer outro tipo de produção que vocês queiram submeter. Tem pessoas incríveis aqui, Bruni está aqui, e é uma pessoa que, enfim, está também pesquisando autobiografia e propondo uma questão, né, esse giro epistemológico. E é isso, assim, o convite fica aberto, estamos aqui para isso, assim. Não sei até quando pode enviar, você sabe, Phoebe? A gente começou a produção do caderno nas últimas semanas, então ainda dá tempo até final de julho, assim. Para o seu módulo especificamente, que o Beto e a Amanda estão trabalhando nesse conjuntamente. De boa. Tá, então temos aí 2 semanas. Vamos falando. Quem quiser conversar melhor, a gente pode também fazer um encontro por fora e debater algumas coisas. Vai dar tudo certo. Vamos em frente. Muito obrigado, foi muito bom. Foi, enfim, incrível para mim. E espero que tenha sido para vocês também. E certamente nos veremos. Gente, muito obrigada. Lucas, muito obrigada. Foi muito precioso esse módulo. Achei incrível, assim. Muitas trocas. Obrigado a todo mundo que compartilhou, todo mundo que interagiu. É muito bom ter vocês aqui. O espaço é para vocês. O Lab Fora foi pensado para isso. E as inscrições para o próximo módulo, com a Gabriela Nobre, que se chama O Som é um Texto Desmutado, experimentar mapas de voz, palavras e gravações, abre nas próximas semanas para quem quiser continuar. Esse vai ser o nosso último módulo. E é isso, galera. Boa noite, bom final de semana e bom descanso. Obrigada, Boa noite, Cláudia, gente. Ana, Lucas. Obrigado, Cláudia e Ana. Sim.